Olá amigos do áudio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre os dois principais programas que o pessoal do Home Studio mais utiliza, que são o Vegas e o Reaper, né? Que são programas mais simples de se utilizar, que tem uma curva de aprendizado muito rápida, e é por esse motivo que eu percebo que a grande maioria das pessoas que estão iniciando no áudio, né, começam por esses dois programas. Eu disse também que são programas excelentes, tá? Não deixam a desejar para os maiores do mercado, isso porque o que diferencia um programa do outro, na verdade, é o quanto você conhece dele. Todos os programas, na grande maioria, eles têm 90% das mesmas ferramentas. Alguns têm algumas especificidades, mas isso é de cada programa. Cada um programa tem um ponto forte e um ponto fraco, né? O mais importante, o diferencial, é você dominar esse programa. Quanto mais profundamente você o conhecer, melhores serão os seus resultados aí em suas produções, tá bom? Eu prometi também no vídeo anterior que eu estaria falando, né, no próximo vídeo, que no caso é este aqui, falando sobre outros programas. Esses, inclusive, não são os programas que eu recomendo para você que está no home studio, para você que está na produção do áudio publicitário, porque realmente não é necessário esses programas. Esses programas eu vou falar aqui apenas por título de informação, né? Porque alguns de vocês, né, vão evoluir de um pequeno estúdio para provavelmente um estúdio ainda pequeno, mas de produção musical. Quando se trata de produção musical, realmente algumas plataformas são melhores. Esses três programas que eu vou falar aqui hoje, eles são mais focados, direcionados para a produção musical, que é o Cubase, o Samplitude e o Pro Tools. Existem outros programas também tão bons quanto esses, mas não tão populares. Eu diria que se eu fizesse hoje um ranking dos 3 melhores programas e mais usados aí pelos estúdios do mundo afora, esses 3 programas certamente estão na lista: Cubase, Samplitude e Pro Tools. Deixa eu começar falando sobre um programa que o pessoal aprecia muito, que eu colocaria no número 3 dessa lista, que é o Samplitude. Gente, o Samplitude é um programa multipista muito antigo, tá? Eu comecei a utilizar o Samplitude desde a versão 5. Excelente programa multipista, um programa bastante intuitivo, de ótima qualidade, ferramentas excelentes, plugins excelentes, um programa que funciona muito bem, muito rápido, né, na plataforma Windows. E eu tive início, né, no início das minhas produções, eu comecei a utilizar o Samplitude lá na versão 5. Eu acho que hoje está na versão 14, mais ou menos assim, não sei porque eu deixei de acompanhar. E no começo também, né, há quase 20 anos atrás, mais de 15 anos atrás, eu queria, né, explorar o máximo possível, né, tudo que estava disponível no mercado, né, para que eu pudesse me identificar com o layout de alguns programas. Eu passei pelo Samplitude, achei um programa muito bom, bastante sinérgico com o Windows, e não tenho nada a reclamar do programa Samplitude. Inclusive, eu acho que desses 3 programas que eu citei para você, Samplitude, Cubase e Pro Tools, eu diria que o Samplitude é o programa mais que trabalha com a melhor sincronia, a maior sinergia possível com o sistema Windows. Talvez ele tenha sido feito realmente para aproveitar o máximo possível os recursos do próprio Windows. É por isso que ele é um programa muito rápido, né? Muito eficiente, muito preciso. Conheço muitos amigos que trabalham, né, com o Samplitude e adoram trabalhar com o Samplitude, porque realmente o programa é muito bom. Então, se você utiliza o Samplitude, pode ficar tranquilo, não precisa martelar na sua cabeça a necessidade de mudar de programa, porque é um programa excelente, tá? Eu colocaria no número 3, na colocação número 3, no ranking aí dos melhores programas para produção musical. Se você quiser utilizar para produção de áudio publicitário, é um exagero, mas tudo bem. Pelo menos você vai conhecendo o programa, aprendendo mais sobre ele, e aí futuramente, quem sabe, você não mergulhe de vez na produção musical e aí você já está por dentro da plataforma. O segundo programa que eu coloco nessa lista é o Cubase, né? Esse é o meu queridinho. Eu utilizei o Cubase durante muito tempo, até hoje ainda gosto muito do Cubase, porque é um programa
que ele tem um pouco mais de ferramentas, né, do que o Samplitude. Só para explicar um pouco mais sobre esses detalhes, a tecnologia VST dos plugins e dos instrumentos virtuais é uma tecnologia proprietária da Steinberg. E o Cubase é um programa desenvolvido pela Steinberg. E é por isso que eu utilizei o Cubase, foi o meu programa escolhido para estúdio, para produção musical. Porque eu conseguia trabalhar com muito mais plugins abertos e a compatibilidade é obviamente 100%. A integração entre qualquer tecnologia, qualquer plugin e qualquer instrumento VST, ela sempre vai ser muito melhor, mais precisa e mais estável com o Cubase. Porque a tecnologia VST é uma tecnologia proprietária da Steinberg. E todos os plugins VST trabalham com essa linguagem de programação, né, com essa tecnologia que é dos instrumentos virtuais. É por isso que o Cubase ele trabalha com muita estabilidade com qualquer plugin VST que você queira trabalhar, inclusive com muito mais quantidade de plugins. Esse é o grande diferencial que eu vejo no Cubase e que me fez escolher o Cubase. No resto, eu acho que ele é tão bom quanto o Samplitude. O Samplitude também trabalha com plugins VST, só que essa tecnologia ela não é proprietária do desenvolvimento, né, do Samplitude, né? O Samplitude consegue, como qualquer programa consegue, trabalhar com plugins VSTs. Porém, quando você tem plugin e programa com a mesma tecnologia, é óbvio que isso vai trabalhar com muito mais harmonia. Então, se você quiser um conselho meu, eu recomendo sim, se você pretende utilizar produção musical, se é o seu trabalho, se é o seu foco objetivo, utilize o Cubase, né? Porque inclusive você vai estar já aprendendo mais sobre essa questão do VST. Você vai trabalhar muito melhor com VSTs utilizando o Cubase. E vamos agora para o número 1, o campeão dos campeões, pelo menos na cabeça de muita gente. Na minha não é, tá, gente? Que é o famoso Pro Tools. Eu queria falar um pouco sobre o Pro Tools, porque eu já disse aqui em outro vídeo que a maioria das opiniões que eu ouço a respeito do Pro Tools está envolvido em muita mitologia e também na falta de informação a respeito desse programa. O Pro Tools foi um dos primeiros programas, né, multipista, né, de produção musical já desenvolvido, né, e atuando no mercado. Foi de fato o pioneiro nessa área. Naquela época em que o Pro Tools foi desenvolvido, os computadores eles eram muito precários e não tinham realmente estrutura de processamento de memória para suportar a demanda, né, da produção de áudio. E a Avid, que é a empresa que desenvolveu o Pro Tools, lançou essa tecnologia que consiste em um programa chamado Pro Tools e placas de processamento de áudio chamadas de DSP Farms. São placas PCI que você instala, né, nas portas PCI nos slots PCI do computador, de uma CPU, por exemplo, e são essas placas que vão dar todo o poder de processamento do Pro Tools. A execução de tarefas de compressão, enfim, processamento do áudio, equalização, enfim, todos os plugins do Pro Tools, do sistema Pro Tools, que consiste do programa, né, físico e dos hardwares, que são as placas DSP Farm, né, o conjunto dessas tecnologias compõe, né, o sistema chamado Pro Tools. Pois é, naquela época, né, isso foi realmente uma coisa incrível, porque possibilitava que os estúdios processassem quantidades muito grandes de áudio, né, e de plugins também, devido ao poder das placas DSP Farm. Isso projetou, logicamente, o Pro Tools entre os maiores estúdios do mundo, né? E é esse o motivo, na verdade, pelo qual até hoje os maiores estúdios utilizam esse programa. Porque o conjunto, né, de placa de áudio, interface de áudio, placas de processamento, né, que são as DSP Farms, e o próprio sistema que é o programa Pro Tools, o conjunto deles realmente é um conjunto muito robusto e estável e muito bom. Porém, se a gente tirar isso, né, se a gente tirar a parte de hardware, que são as placas DSP Farm, e compararmos apenas o software, apenas o programa Pro Tools, com os outros programas que eu acabei de citar aqui, por exemplo, o Cubase e o Samplitude, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que o Pro Tools é o menos completo de todos esses três programas. Muitas tarefas, inclusive, você não consegue fazer no Pro Tools que você conseguiria fazer facilmente no Samplitude ou no Cubase. Um exemplo disso é, de fato, a tecnologia VST. Se você pesquisar,
você vai descobrir que o programa Pro Tools ele tem sérios problemas, né, de compatibilidade com os plugins VSTs. Por quê? Porque eles têm a própria tecnologia deles, de plugins. Você pode rodar plugins VSTs no Pro Tools? Pode sim, utilizando um terceiro programa, né, que vai fazer uma espécie de virtualização, né, de drive e vai fazer com que programas VST, instrumentos VST, consigam ser rodados aí na plataforma Mac. O que significa, inevitavelmente, que você vai ter, obviamente, problemas com travamentos, né? Você vai ter que resetar o programa ocasionalmente, e isso é muito chato. Eu diria que você vai ter uma grande dor de cabeça se você insistir em fazer grandes produções utilizando VSTs e plugins VSTs, instrumentos virtuais e plugins. Se você carregar, né, o seu programa Pro Tools com vários plugins, talvez nem tantos assim, você vai ter sérios problemas de instabilidade e incompatibilidade. Então, se você pretende utilizar instrumentos virtuais e plugins VST, saiba que o Pro Tools é o programa que vai te dar mais problema com isso. Então, é por isso que eu não recomendo Home Studio utilizar o sistema Pro Tools, porque o Home Studio inevitavelmente precisa utilizar plugins VSTs e instrumentos virtuais. Isso faz parte, né, do setup de todo Home Studio. Os estúdios maiores que não vão utilizar plugins, geralmente eles utilizam os equipamentos em hardware mesmo, estão lá com bastante pré-amplificadores, compressores reais, reverb físico e tudo mais que pode o dinheiro comprar. Para eles é muito confortável realmente utilizar o sistema Pro Tools, e é um bom sistema. Mas para o pequeno estúdio, né, eu diria que essa ferramenta Pro Tools ela não é apropriada. Por isso que eu recomendo, né, desses 3 programas, eu recomendo você utilizar o meu palpite, né, a minha sugestão é você utilizar o Cubase. Se você não se adaptar à plataforma do Cubase, você pode também trabalhar muito bem com Samplitude. Se bem que com o Cubase você vai ter muito mais estabilidade e compatibilidade com os instrumentos virtuais e os plugins VST. Portanto, está aqui a nossa dica, né? Como eu prometi no vídeo anterior, iria falar sobre esses 3 programas apenas a título de informação, para que você saiba realmente o que você deve esperar desses grandes programas que são aclamados aí, né, pelos profissionais de produção de áudio. Lembrando que esses 3 programas que eu citei hoje, eles não são focados em produção de áudio publicitário. Isso é para quem já quer trabalhar aí com pequenas produções musicais ou até médias e grandes produções musicais também. Qualquer um deles você vai trabalhar. Porém, eu recomendo que você fique com o Cubase, por causa da tecnologia proprietária dos instrumentos virtuais, que é o VST. Essa é a nossa dica de hoje. Queria pedir a você para curtir aqui o nosso canal, compartilhar, se inscreva em nosso canal, né, ative as notificações, deixe seu comentário aqui também, porque ele ajuda também a formar a opinião dos nossos seguidores. Diga qual é o programa que você usa, o que você mais recomenda, o que você gostou mais, porque isso passa também pela experiência que cada profissional tem com o programa. Quando eu disse aqui que o Cubase é o melhor, eu disse que é o melhor em termos técnicos, mas não significa que todo mundo se adapte ao layout dele. Pode ser que alguém que trabalhe com Samplitude, né, mesmo tendo alguns problemas, né, consiga, né, conhecer mais o programa e se aprofundar mais nele e fazer trabalhos, atingir resultados tão bons quanto qualquer outro software, tá bom? Então essa é a nossa dica. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo vídeo.